Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula de Geografia. Sou o professor Paulo e hoje estaremos dando aí início a mais um assunto. E o assunto de hoje é demografia, exatamente. Primeira pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: primeiramente, quantos habitantes há no mundo hoje aproximadamente? E você considera essa quantidade de pessoas grandes ou pequenas? Estima-se que aproximadamente temos aí 8 bilhões de pessoas no mundo e nós achamos que isso daí pode ser muito ou pouco. Por que esse pensamento? Esse pensamento se dá mais aí em decorrência de variados lugares do mundo aonde nós conseguimos ver mais pessoas e outros não tanto. Significa que o mundo ele é populoso, porém essa distribuição da população ela não é por igual. Então tem lugares que você tem muito, tem lugares que você tem menos, tá? Então é muito relativo nós dizemos que no mundo tem muita gente, sendo que tem lugares que nem povoado é. Isso também conta no sentido aí da questão da facilidade de viver num determinado lugar ou não. Tem lugar mais inóspito do que outro. Em razão de quê? Em razão aí muitas das vezes de clima, relevo, distância das próprias cidades e por aí vai, né? Então isso aí causa aí grandes problemas que possa inviabilizar a ocupação dos espaços, tá? Bom, dentre os dados pelo mundo, nós podemos ver aqui claramente que há uma irregularidade na ocupação dos espaços no mundo, né? Lembrando que nós estamos falando aqui do chamado espaço geográfico, diferentemente do espaço natural. O espaço natural é tudo aquilo que foi formado pela natureza, e o geográfico é quando há ali, né, a modificação, a ocupação do ser humano ali em questão num determinado lugar aí do planeta, tá? A partir do momento que vem aí uma super tecnologia e o homem passe a habitar e influenciar em outros planetas, aí sim poderemos chamar aí outros planetas também de espaço geográfico, tá bom? Bom, voltando aqui, o que significaria demografia? Estudo do povo. O que ela estuda? A dinâmica populacional humana, sendo seu objeto dados estatísticos, dados estruturais e dados relativos à distribuição desta população. Ela vai poder variar de acordo com algumas subcategorias, que são natalidade, mortalidade, migração e envelhecimento. Dentre alguns conceitos fundamentais, nós podemos citar aqui o seguinte: a população absoluta e a população relativa, também chamada de densidade demográfica. Basicamente, é o que? População absoluta seria o que? O total do número de pessoas numa determinada área. Pode ser qualquer coisa, uma cidade, um bairro, um país, continente, e por aí vai. E a relativa seria o quê? Seria, nesse caso, a população total em relação à área. Ou seja, é a média de habitantes por quilômetros quadrados. Tá? Então, um você tem o total e outro você tem a média de habitantes. Tá? Isso aí no uso da estatística é extremamente importante
você saber diferenciar uma coisa da outra, tá? Por exemplo, quando você vai buscar ali total de pessoas contaminadas pelo Covid, ou número médio de pessoas contaminadas pelo Covid. Ambos os dados, eles dão um resultado bem diferente um do outro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente for tratar qual categoria de dados aí você está querendo ter. Ou valor total, ou valor médio. E como é que eu faço esse cálculo da densidade demográfica? É o seguinte, é um cálculo de divisão, onde eu vou fazer aí a população total dividido pela área total também. Tá? Então, por exemplo, sabe-se aí, tá um pouco defasado esse dado, tá, gente? Mas Brasil, ele tá aí aproximadamente seus 220 milhões de habitantes, né? Mas esse dado aí, ele tá mostrando que tem 205 milhões, divididos aí em mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Então, fazendo essa divisão, você teria um valor médio de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Quanto maior esse número, maior será aí a densidade demográfica. Ok? Então, quando nós colocamos aí um exemplo da cidade aí de Barretos, até então, a cidade de Barretos, ela teria aí aproximadamente mais de 118 mil habitantes, né? E quando eu faço aí a divisão acerca da densidade, aproximadamente eu chegaria a um valor aí de 75 habitantes por quilômetro quadrado. Então, significa que a densidade demográfica da cidade de Barretos, ela é maior, bem maior, mais do que o dobro, muito mais do que o dobro, do que a própria densidade demográfica do Brasil. Por quê? Por causa da relação população e o tamanho da área que você está analisando. É a mesma coisa que você pega o seguinte, você pega 10 pessoas, aí você coloca 10 pessoas num campo de futebol. Você vai ter uma densidade demográfica ali relativa. Agora, quando você pega um quartinho e coloca essas 10 pessoas ali dentro, e divide pela área desse quartinho, você vai ter aí uma densidade demográfica muito maior. Ou seja, você vai ter uma concentração demográfica maior. Tá? Pode substituir a palavra densidade por concentração. Também está correto. Ok? Bora. Tem os exemplos aqui, que você pode pausar, né? E você pode aí estar calculando. Basicamente é o quê? É a população dividido pela área, tá bom? Ó, população em cima, dividido pela área embaixo. Divisão é essa, ok? Bom, dentre as histórias aí mundiais, né, os fatos e acontecimentos mundiais, há períodos da história onde a população teve aí as suas dobras, né? Ou seja, teve aí as suas multiplicações no quantitativo de população, tá? E nesse caso, por exemplo, a população mundial levou mais de 1.600 anos para dobrar o seu tamanho. E olha o que acontece depois. E depois leva-se 2 séculos para dobrar novamente. O que isso significa? Significa que o mundo, depois de uma determinada época, ele passou a ter uma explosão demográfica. Ou seja, num período muito menor,
ele passou a ter ali um aumento bem expressivo acerca do quantitativo populacional. Exemplo, o planeta Terra continuou um crescimento elevado de sua população, principalmente quando saltou de 2 bilhões e meio para 5 bilhões em apenas 37 anos. Então, o que acontece? Na primeira dobra, o mundo aí levou 1 milênio e meio, praticamente, para estar dobrando. Para ele dobrar novamente, esse período reduziu para 2 séculos. E para dobrar novamente, de novo, digamos assim, ele levou aí praticamente 4 décadas. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo a tendência de menores períodos e maior crescimento populacional. Okay? Por isso é chamado explosão demográfica. Nas outras aulas a gente vai dar uma olhadinha na questão de teorias demográficas, malthusiana, marxista, por aí vai, tá? Que é bem interessante. Por que ocorreu esse crescimento? Primeiramente, a evolução da produtividade agrícola, né? Portanto, a maior oferta de alimentos. Também, né, as grandes descobertas no século XX, penicilina, vacina, antibiótico, asepsia das mãos, ferimentos, diminuíram bruscamente o índice de mortalidade, né? Então, nós temos aí alguns exemplos acerca da Revolução Industrial, onde a ciência evoluiu muito, e também o acesso da população às cidades acabou também fazendo, muita gente pensa até em invertido, mas não, acabou fazendo uma certa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Em que sentido? Em que sentido que a pessoa teve mais acesso à alimentação, teve mais acesso a remédios, né? E no campo, como era anteriormente, a taxa de mortalidade, principalmente entre as crianças, era em média 4 anos. E quando foram para a cidade, isso aumentou, né? A idade aumentou bastante, tá? Muitos pensam ao contrário. No início da Revolução Industrial, realmente houve aquela adaptação da população às cidades e, de fato, as mortes continuaram, né? Mas conforme foram implementando e estruturando as cidades, essa longevidade aumentou, tá? Tanto que hoje em dia a expectativa de vida de uma pessoa, por exemplo, aqui no Brasil, pode estar lá para os 60 e poucos, 70 e poucos anos. Coisa que na década de 50 era com 40, 50 anos de idade. Tá? Então, assim, houve sim essa questão da melhoria de vida aí das pessoas, né? Então, aqui nós temos alguns tipos de conceito, onde uma charge, né, onde a mulher ela pede aí uma esmola para estar sustentando aí seus filhos, e ao invés de a outra mulher com um filho somente ajudar financeiramente, ela vai dar uma pílula anticoncepcional, tá? Entre as questões aí dos crescimentos, né, nós temos aí natalidade e mortalidade, todo mundo sabe o que é, mortalidade infantil também está dentro. A taxa de fecundidade seria o quê? É um valor médio que mostra aí a quantidade de filhos por mulher, tá? E a expectativa de vida é um valor médio aí, a idade média onde as pessoas se perduram, vamos dizer assim. A tendência da taxa, principalmente aí de expectativa de vida e fecundidade, é diminuir a fecundidade, ou seja, ter menos filhos e aumentar aí a sua longevidade. Tá? Há lugares que ainda não, como o Oriente Médio, por exemplo, culturalmente, eles têm essa ideia de ter ainda bastante filhos, né? Tanto que a taxa de fecundidade lá é basicamente 8 filhos por mulher, ou até mais. E no Ocidente aqui nós temos aí 2, 1, e por aí vai. Bom, dentro da transição demográfica, vocês vão ver algumas fases
onde tínhamos altas taxas de natalidade e mortalidade, tá? E esse valor médio ali, o crescimento vegetativo, em baixa, em decorrência de que tantas natalidades que ocorriam, também aconteciam quase que da mesma forma as taxas de mortalidade. Conforme foi avançando no tempo, ocorreu a fase 2, que seria a aceleração demográfica, onde morria menos gente do que nascia. Então, essa relação, essa diferença, ocasionou aí um aumento do crescimento vegetativo, tá? Posteriormente, na terceira fase, a fase onde as pessoas começaram aí a se programar mais, se planejar mais, ocorreu a desaceleração demográfica. Seria o quê? As taxas de mortalidades se estabilizaram e as taxas de natalidades também ali caíram, né, juntamente com o crescimento vegetativo. E isso ocasionou o que ali? Ocasionou menos gente no mundo? Não. Na verdade, a quantidade de pessoas no mundo sempre aumenta, tá? O que difere aí é que as pessoas passaram a ter menos filhos. Bom, e a estabilização da população, né, que seria a fase 4, seria aí aonde baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade, tendo seu crescimento vegetativo em queda. Rapidamente aqui, para encerrar, na fase 1, elevadas taxas de natalidade compensadas por altas taxas de mortalidade. Crescimento vegetativo equilibrado, não existiam métodos contraceptivos, tá? E na 2, melhoria de condições sanitárias, lembrando que aqui nós já estávamos ali nas revoluções industriais, tá? Melhoria de condições sanitárias, evolução da medicina, urbanização, aumento de expectativa de vida, problemas são explosão demográfica, falta de mão de obra e superpopulação. Inclusive, há lugares como a China tinha adotado aí a famosa política do filho único, que perdurou aí por algumas décadas. Na 3, ocorre um declínio da taxa de natalidade devido ao acesso a métodos anticoncepcionais, o elevado custo de vida nas cidades e a educação. O resultado é um crescimento vegetativo reduzido em relação a 2. E a 4, por fim, taxa de natalidade e mortalidade em níveis muito baixos, se encontra e ainda é criada uma estabilização do crescimento vegetativo. E a 5, a mortalidade superará a natalidade devido ao alto custo de se criar filhos. Famílias optam por ter um número muito reduzido para manter o padrão de vida, tá? Isso é aquele exemplo que a gente vê das famosas pirâmides etárias, né? Onde vê o topo dela, a parte lá das idades mais avançadas, mais largo do que as demais partes, o corpo e a base. Significa ali que você tem pouco nascimento e, consequentemente, ali, poucos adultos e pessoas idosas em maior quantidade, tá? Isso pode gerar problemas, porque futuramente falta de pessoas pode ocasionar em falta de mão de obra para trabalho e também problemas com a previdência. Sabemos que a previdência nada mais é do que aquela pessoa que trabalha de maneira registrada, todo mês ela tem aquele desconto e aquele desconto ele vai servir ali para estar pagando a aposentadoria de alguém. Então, quando você não tem mão de obra, o que acontece? Não tem arrecadação. Se não tem arrecadação, não vai ter aposentadoria. Ok? Então, essa é a explicação bem breve, bem tranquilinho, tá? E assim, nós fechamos o nosso encontro semanal, ok, gente? Então, agradeço a oportunidade de todos que estão vendo posteriormente. Não se esqueça de colocar a presença, tá? Mesmo que você entre posteriormente, mas pode justificar lá, não tem problema não. Ok? Forte abraço a todos e até semana que vem.